num culto de celebração. Historiadores e teólogos já chegaram à conclusão há algum tempo que Jesus não nasceu precisamente nessa data, de 25 de dezembro. Embora seja uma data que o mundo escolheu para comemorar, para celebrar o Natal, não existem fundamentos históricos que comprovem com certeza, com precisão, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Inclusive, algumas questões bíblicas até realmente contradizem essa data que o mundo todo celebra, esse momento, porque, por exemplo, quando Jesus nasceu, os pastores estavam lá no campo com as suas ovelhas, e nessa época que nós estamos aqui, lá em Israel, é inverno. E no inverno os pastores não dormiam no campo com as suas ovelhas, porque senão as ovelhas e os pastores certamente morreriam de frio. E algumas outras evidências que comprovam que essa data realmente foi eleita sem uma precisão, sem um consentimento dos historiadores, dos teólogos, mas isso não diminui, isso não descarta em nada a nossa celebração, a legitimidade, né, da nossa festa, da nossa celebração, para comemorarmos o nascimento de Jesus. E ainda não existe um consenso sobre uma data precisa a qual Jesus tenha nascido. Se supõe alguma coisa do mês, se supõe alguma coisa das semanas ali que isso aconteceu, por volta do mês de setembro aqui no nosso calendário, mas a data específica é impossível se precisar. Mas na verdade, isso não tem problema nenhum, isso não interessa. Nós escolhemos, nós acordamos que dia 25 de dezembro, porque como não sabemos o dia preciso, é o dia que todos nós elegemos para que a gente venha comemorar, celebrar o nascimento de Jesus. E, inclusive, é a maior festa do mundo. E olha que ao longo do mundo todo aí tem muitas festas grandes espalhadas. Mas essa festa do Natal, a celebração do Natal, é a maior festa do mundo. Em todos os continentes do planeta Terra se celebra, se comemora o Natal. E em todos os países também do mundo se celebra, se comemora o Natal. É claro que ligado à questão de cultura, de religião, é uma questão de tradição. Algumas pessoas não comemoram, não celebram o Natal, outras comemoram, umas não consideram, outras consideram, e isso vai mudando de cada cultura, de cada geografia para cada geografia. Mas a questão é que nós podemos e temos que aproveitar esse tempo, sim. É um tempo que nós temos facilidade de propagar, de disseminar o Evangelho ao longo de todo o mundo. Às vezes temos tanta dificuldade de levar o Evangelho, de levar o nome de Jesus a alguns lugares, a algumas pessoas, e nessa época agora, que seja através do amor, que seja através das boas obras, que seja através do perdão, que seja através de alguns desses sentimentos que acabam ficando mais aceitáveis, mais perceptíveis, mais aflorados no fim do ano, nós temos a oportunidade de levar a mensagem de Jesus aos lugares e às pessoas. Infelizmente, o propósito central do Natal, do nascimento de Jesus, ele foi distorcido. O comércio se apoderou e se beneficiou muito dessa data. Na verdade, hoje é uma data, infelizmente, muito mais comercial na nossa sociedade, na nossa cultura, do que uma data para se realmente comemorar o nascimento de Jesus. Aí vemos pessoas bebendo, se drogando, se prostituindo, pessoas que aí existe uma cultura de receber o 13º salário no final do ano, e pessoas investem tão mal, na verdade gastam, quando se investe é da forma boa, correta, pessoas gastam tão mal esses valores e na verdade se esquecem do fundamento básico, que foi o nascimento de Jesus
e a revolução de toda a humanidade, da história de toda a humanidade. Existem alguns símbolos hoje na nossa cultura, no nosso cotidiano, que simbolizam aí o Natal, a árvore, o presépio, o panetone, o pernil, o chester, o suco de uva. Começou até a dar fome, né? Talvez tenha uma ceia guardada lá ainda para depois do culto, né? Alguns fizeram uma ceia ontem à noite, aí jantaram, hoje no almoço sobrou, já comeu, né? E eu acredito que você teve sabedoria e deixou uma margenzinha ali, né, de erro, para depois que você sair do culto ainda saborear. Então talvez uma dessas coisas estejam lá no seu cardápio. Tudo isso faz parte do Natal na nossa cultura. Não está ligado ao Natal original, não está ligado a Jesus, ao seu nascimento, mas hoje são ferramentas que nós usamos para nos lembrar, para simbolizar essa comemoração, essa celebração do Natal. Eu não sou contra nenhum desses itens, por exemplo, aqui que eu citei. Não sou contra pessoas utilizarem, por exemplo, montar árvore de Natal na sua casa, ter ali uma maquete de um presépio que ilustra ali aonde foi o nascimento de Jesus e comer, né, ceiar com a sua família com relação a essas coisas, não tem problema nenhum. Uma coisa que nós precisamos entender é que nenhuma dessas coisas aqui resumem o Natal. Todas elas fazem parte hoje do nosso Natal, da nossa comemoração em família, da nossa celebração em família, da memória, da lembrança que um dia nasceu um rei, um salvador, e ele mudou a vida, a história da humanidade. Então, nós somos livres para também usufruir disso na nossa sociedade, mas que não sejamos ignorantes como a nossa sociedade, que resume o Natal nisso. Resume o Natal em um feriado, em um passeio, uma viagem, em um reencontro com algumas pessoas, em um jantar, em uma troca de presentes e em alguns outros prazeres que eu prefiro nem citar, que não edificam. Mas que possamos nos lembrar o verdadeiro motivo do Natal, que é o nascimento do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. Então, com isso, algumas pessoas preferem dizer assim. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e brinquei com ela, né? Falei assim, o que houve? A sua religião não permite Natal, não? Aí a pessoa amarrou a cara para mim assim, porque eu sempre brinco com isso, né? Aí a pessoa amarrou a cara e falou assim, não, a minha religião não considera o Natal. Eu falei, é mesmo? Você tem religião? Porque eu não tenho, não. Aí a pessoa entendeu a brincadeira, a gente começou a rir e conseguiu contornar a situação. Mas pessoas que são cristãos, mas que chegam nessa época agora, já cria um bloqueio, uma casca, já fica todo armado, fala, não, eu não gosto de Natal, eu não considero Natal, eu sou contra Natal, e a pessoa é cristã, é representante de Cristo, embaixador de Cristo, e perde a oportunidade de comemorar da forma certa o nascimento de Jesus. Nós devemos comemorar o nascimento de Jesus, nós devemos comemorar toda a vida, toda a caminhada de Jesus, nós devemos comemorar a morte de Jesus e nós devemos comemorar a ressurreição de Jesus. Então tudo é motivo de celebração, tudo é motivo de festa. E principalmente o Natal também. Que sejamos a diferença da nossa sociedade, que sejamos a diferença na nossa família, como nós, a Comunidade de Vida, faz na época da Páscoa. Restaura, resgata o valor real, fundamental da Páscoa, que não tem nada a ver com ovo, que não tem nada a ver com chocolate, que não tem nada a ver com coelho, né? É a coisa mais curiosa da vida, né? É o coelhinho botar o ovo da Páscoa, né? Quem já conhece de bichinho aí, de animal, entende que o ovo e coelho não tem nada a ver. A galinha da Páscoa ficaria muito mais, né? Muito mais próximo, muito mais real. E assim também, eu acho que o mesmo vacilo que deram para criar o ícone do coelho ligado ao ovo, porque na verdade são dois símbolos de fertilidade, né? A gente sempre fala sobre isso na Páscoa, vou deixar para a gente conversar na Páscoa. São dois símbolos de fertilidade que foi se distorcendo ao longo das culturas. E esse mesmo vacilo deram quando criaram lá o famoso Papai Noel. Hoje nós recebemos algumas visitas na nossa casa, aí perguntaram para a Radassa assim, e aí, Papai Noel passou por aí? Ela falou, não, teve aqui não. Aí a pessoa ficou toda sem graça e falou assim,
Ah, é? Não passou aqui não? Falou, não. Mas você não ganhou presente? Não, ganhei. Ué, mas como é que foi? Ué, Jesus abençoou meu pai e minha mãe, e eles compraram para mim, meus avós, meus tios, e eles me deram presente, mas não tem nada a ver com Papai Noel, não. Natal não tem nada a ver com Papai Noel, não. Aí a pessoa já ficou toda sem graça, né? Contornou a história lá e saiu, mudou de assunto, porque ela viu que ela deu uma mancada. Então, é isso que nós precisamos considerar. Precisamos resgatar na nossa família, com os nossos filhos, na nossa sociedade, na nossa cultura, o verdadeiro motivo do Natal. Ao invés de ficar com bronca, com raiva, não gosto de Natal, não gosto de árvore, não gosto de não sei o quê, não gosto... Meu irmão, aproveita esse tempo, essa oportunidade e restaura o verdadeiro sentido. Anuncie as boas novas, anuncie que Jesus nasceu, que o menino nasceu, que o rei nasceu, assim como foi prometido para Isaías. Vai nascer o menino que vai ser o Salvador, o Libertador. E ele profetizou 2000 anos, já nasceu o menino, já nasceu a criança. E o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Vamos aproveitar essa época para anunciar essa verdadeira mensagem, de forma que as pessoas possam ser impactadas por essa mensagem e abençoadas por essa mensagem. Com base nesse assunto, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 2. Quero conversar algumas coisas com vocês. Livro de Lucas, capítulo 2. Lá no versículo 1. Você que nos visita, se tiver sem Bíblia, vamos compartilhar, dividir com você. Ou se porventura trouxe Bíblia, vamos ajudar você a abrir. Os discípulos, fiquem atentos aí, olha para a direita, para a esquerda, por favor, para compartilharmos com aqueles que nos visitam. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para se recensear. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da sua cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela a cidade da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, e ela estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que se completaram os dias de Maria, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. O enfaixou, o cobriu e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria da cidade. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu de onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles, o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam a Maria, a José e a criança deitada na manjedoura. E o vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito desse menino. E todos que ouviam se admiravam dessas coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes fora anunciado. Até aqui. Essa aqui é um trecho, é uma ilustração do nascimento de Jesus que nos dá muita clareza, nos dá muito entendimento, é muito familiar o vocabulário, a forma como é abordado aqui em Lucas é muito boa para a gente conversar e falar sobre esse momento, sobre esses acontecimentos. José e Maria moravam em Nazaré, na cidade de Nazaré. Mas então houve uma convocação do então governador, do então rei César Augusto, e pediu que fizesse o recenseamento, o levantamento de todos que moravam em cada cidade, em cada aldeia, em cada casa. Ele queria fazer esse levantamento a fins militares, porque ele queria fazer o cadastro desses jovens para que se alistassem no exército, e ele também queria fazer o relevantamento a fins de cobrar os impostos ao seu povo, os devidos impostos ao seu povo, que estava defasado, estava desatualizado com relação ao último levantamento que havia sido feito. Então o governador César Augusto pede que seja feito esse levantamento, mas como as eleições aqui no Brasil você não podia fazer em qualquer lugar. Você precisava voltar para a sua cidade, para a origem, para a sua cidade de origem, e lá você fazer esse recenseamento, esse recadastramento. Como as eleições aqui, você precisa ir na sua cidade para votar, ou então você pode procurar um outro colégio eleitoral e justificar ali o seu voto, mas você não pode votar em outra cidade, em outro estado ainda. Não sei se, de repente, eles podem mudar isso com o passar do tempo, mas hoje funciona assim. Então, José e Maria fazem uma viagem de 150 quilômetros, saem então de Nazaré e vão para Belém. Por que em Belém? Porque a família de José era de Belém. José vem da raiz da família de Davi. E então ele teve que voltar para essa cidade onde toda a sua família e ele também tinha como origem. Ele volta para Belém e quando está lá em Belém, Maria completa os 9 meses de gravidez e chega o momento do parto, começa a sentir as dores de parto. E José fica desesperado porque a princípio era uma viagem rápida que estava programada para ir lá fazer só esse trabalho burocrático aí e voltar para sua casa, voltar para Nazaré. Mas então Maria começa a sentir aquelas dores, aquelas pontadas. Eu imagino José falando, será que dá para a gente chegar em casa? Mas 150 quilômetros de jumento realmente não seria uma viagem tão rápida, tão confortável para uma mulher com 9 meses em trabalho de parto. Então José falou, não vai ter como ir embora não, vamos ficar por aqui mesmo. E então ele começou a correr, procurar lugar, alguma pousada, algum hotel, o Ibis, o Sheraton, alguém, mas estava tudo lotado. Talvez já tenha acontecido isso com você, né? Já tenha ido fazer uma viagem, chega lá, as pousadas, os hotéis estão tudo lotados. Se você não agendar com antecedência, fizer o depósito lá antecipado, o depósito de calção, passar o cartão de crédito, você vai chegar lá e corre grande risco de não encontrar. Principalmente agora, na alta temporada, no verão, nessa região litorânea aqui, é muito difícil conseguir vaga. Até com antecedência é difícil conseguir vaga. E principalmente porque Belém estava superlotado, porque muitas pessoas voltaram para Belém para fazer o recenseamento e foram com antecedência, quem se antecipa governa, conseguiram um lugar lá na hospedaria. Mas José não conseguiu. Então olhou para um lado, olhou para o outro, viu ali o que podemos chamar hoje, traduzir de um curral, um lugar onde se criavam alguns animais, e ele entrou ali com Maria, foi o primeiro lugar, porque imagino que já estava alguns segundos, alguns minutos de Jesus nascer, de Maria dar a luz. Então eles procuram um lugar e é o único que eles encontram. Então Maria dá a luz a Jesus, e José presenciando, só eles. E então nasce o menino Jesus dentro do que nós podemos chamar hoje de um curral. E a manjedoura que foi feita do seu berço era a vasilha que era utilizada para os animais comerem, para o cavalo comer, para os burros comerem ali aquele alimento. E foi o que foi utilizado como berço para Jesus, um pouquinho de palha. Asaf nasceu há quase 4 meses atrás e eu sei o tanto de cuidado que a gente sempre tem, o tanto de conforto que a gente quer proporcionar, tantos meses antes, planejando quarto, fazendo obra, tantas coisas, mínimos detalhes, enxoval, roupinha, tem a roupa de sair da maternidade, tem o paninho combinando com a roupa que vai sair da maternidade. Você tem que ver uma coisa de louco. Quem já teve filho sabe o que eu estou falando, e quem não teve ainda, vai se preparando, meu irmão, vai se preparando. Mas é algo maravilhoso. E José e Maria
na verdade, acabam pulando tudo isso. Em função, primeiro, da sua simplicidade, né? Porque não tinham condições, e segundo, pela situação. Mas nada disso foi em vão, nada disso foi por acaso. Tudo tinha um propósito. Os profetas já haviam anunciado que Jesus nasceria em Belém. Os profetas já haviam anunciado que Jesus seria criado, ensinado, treinado em Nazaré. Então tudo isso, o próprio recenseamento, a própria falta de vagas lá na hospedaria, todas essas coisas não foram coincidências. Tudo isso foi organizado, foi planejado pelo próprio Deus para que acontecesse assim. Então Jesus nasce lá em Belém, fica lá com a sua família por algum tempo. Inclusive já havia grandes rumores que nasceria um rei, um libertador, e isso estava ameaçando o governo físico naquela época. Então começou a se procurar esse rei que havia nascido, tanto o César quanto outros governadores também começaram a procurar porque se sentiam ameaçados. Então Jesus teve que ficar escondido em alguns lugares com a sua família por um tempo, porque corria risco de vida, porque se fosse encontrado, a ordem era para que fosse matado, que fosse executado. E eu quero chamar a sua atenção algumas questões aqui nesse texto que eu quero profetizar hoje, nessa data tão específica, e eu creio que é um ambiente muito oportuno para que eu possa profetizar essas coisas sobre a sua vida. Queria que você olhasse aqui comigo no versículo 9 do capítulo 2 de Lucas ainda. No versículo 9 diz assim: E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Algumas traduções dizem que esses pastores que estavam ali cuidando das suas ovelhas, dormindo ao longo da madrugada, eles foram surpreendidos pela aparição desses anjos. E de fato foram, porque estavam ali em mais um dia, em mais uma noite de trabalho, estavam ali naquele plantão, eles tinham plantões, turnos, e estavam ali em mais um plantão, em mais um turno. Quem trabalha em turno aqui sabe, e a expectativa é que fosse um turno tranquilo como os outros, que nenhuma ovelha sumisse, que nenhuma ovelha passasse mal, que nenhuma ovelha fosse comida por lobos, nem por nada disso. A expectativa é que fosse um plantão mais tranquilo possível, assim como outros que eles estavam acostumados a ter. Mas de repente, ao longo da noite, aparece um anjo. Então você já começa a imaginar, né? Esse dia o pastor Marco estava comentando, estava lá no nosso retiro Shabbat com a liderança, aí a gente chegou um dia antes, né, pastor? Aí estava a pousada toda vazia, ninguém, aquele silêncio, começou a chover, o clima esquisito, né? E alguém acha que esqueceu alguma coisa no carro, né? Suzana esqueceu alguma coisa, normal, mulher esqueceu alguma coisa no carro. Aí o pastor Marcos foi lá no carro buscar sozinho. Aí o negócio tudo escuro, chovendo, aquele clima assim, né? Aí um bicho começa a fazer um barulho lá na árvore. Ele falou: amanhã de manhã Suzana pega esse negócio que tem que pegar. Esqueceu o problema dela. Voltou pro carro e falou: minha filha, a Bíblia manda orar, vigiar, eu não vou pegar nada não. Aí no outro dia perguntou lá o responsável pelo local, ele falou: não, é um passarinho que tem aqui, uma espécie de passarinho que faz esse barulho aí, mas parecia barulho de qualquer coisa, menos de passarinho, né, pastor? Então ele voltou. Agora imagina, é bem contemporânea a história, né? O pastor ouviu um barulho, né, e se surpreendeu. Esses pastores aqui estavam ali cuidando das suas ovelhas, e imagina, de repente desce um anjo do céu. Eu acho que as traduções que dizem que os pastores foram surpreendidos, elas não erram com isso, né? Porque realmente foi uma grande surpresa. Eles foram acordados, imaginam, por um barulho e por um clarão, que a Bíblia diz aqui que uma grande luz brilhou. Então eles foram surpreendidos. Eu quero me apropriar dessa realidade e profetizar isso sobre a sua vida. A partir dessa época, dessa data agora de Natal, eu quero declarar que assim como esses pastores aqui foram surpreendidos pela presença de Deus através da aparição desse anjo, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que nesse Natal também seja marcado por um início de um tempo que Deus vai te surpreender em áreas da sua vida. E que em nome de Jesus você possa ser surpreendido pela presença do Senhor, pelo poder do Senhor e por aquilo que Ele vai anunciar e aquilo que Ele vai realizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero te profetizar sobre a sua vida, que o Senhor te surpreenda de hoje em diante, que a partir dessa data, desse Natal, como os pastores foram surpreendidos,
que você também seja surpreendido pelo Senhor em nome de Jesus. A outra coisa ainda dentro do versículo 9 aqui, a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores. E eu quero liberar isso sobre a sua vida também. Que a glória do Senhor brilhe sobre a sua vida nesse tempo. Vivemos um tempo de escuridão. Vivemos um tempo de incerteza. Lá em Gênesis a Bíblia diz que o mundo estava sem forma, vazio e havia trevas. E hoje nós vivemos um tempo não diferente também. Embora a luz do sol brilhe todos os dias, mas nós vivemos um tempo de trevas na nossa geração. Um tempo onde a iniquidade, o pecado, o amor acabou, onde as coisas estão sendo distorcidas, onde os princípios, onde o temor já foi embora, onde o respeito foi embora, e nós sabemos o quão distorcida e doente está a nossa sociedade. Então vivemos um tempo de trevas. E temos visto essas trevas sendo disseminadas por uma ferramenta que tem sido usada agora, que é a própria crise. E a crise tem trazido mais trevas ainda sobre as vidas, sobre as famílias, sobre as pessoas, e muitas pessoas têm sido vítimas, reféns das trevas nesse tempo. Mas, assim como aconteceu com esses pastores, eu quero profetizar isso também sobre a sua vida. Que mesmo nesse tempo de escuridão, de incerteza, de crise, que a luz do Senhor brilhe sobre a sua vida, brilhe ao seu redor, brilhe dentro da sua casa, brilhe na sua família, brilhe no seu casamento, que a luz do Senhor, que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Um dia Deus disse através de Isaías, o mundo está em trevas, o mundo está em crise, mas tu levantas e resplandeça. Que essa seja uma realidade do Senhor sobre as nossas vidas também, mesmo em um mundo em crise, que a glória do Senhor brilhe em nós e nós possamos nos levantar e brilhar. Eu sei que existem algumas pessoas aqui que estão desanimadas, caídas em áreas da sua vida, mas que essa seja uma realidade na sua vida, que nesse ano de 2017 você possa se levantar, se reerguer e brilhar, mesmo em um mundo ainda em trevas, mesmo em um mundo ainda em caos, em crise, mas que você brilhe. E que a glória do Senhor brilhe na sua vida. Que a glória do Senhor resplandeça ao seu redor, em nome de Jesus. Quantos recebem? Digam amém. Outra questão, que os pastores foram tomados pelo temor do Senhor. E a minha oração nessa noite é que sejamos restaurados, restituídos também, nesse tempo do temor do Senhor. Que realmente esses acontecimentos aqui, do anjo aparecer, o clarão, o barulho, todo aquele ambiente, trouxe muito temor, mas o temor ligado ao respeito, temor ligado à responsabilidade, temor ligado à própria fé. Que nesse tempo esse temor seja restabelecido, restituído e restaurado sobre as nossas vidas. Que você adquira novamente o temor do Senhor, que a sua casa, a sua família adquira o temor do Senhor e que você possa ser tomado pelo temor do Senhor nesse tempo em nome de Jesus. Amém? Versículo 10 diz assim, olha só comigo. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui que vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Os anjos, quando apareceram e viram os pastores surpreendidos, com medo, assustados, e o anjo disse para eles assim, não tenham medo, não temas, porque eu trago boas novas, eu trago boas notícias. A principal ferramenta de Satanás, ao longo de toda a história, e principalmente hoje, tem sido o medo. Nós estamos em meio a um propósito, destruindo os 7 gigantes de 2015, e eu conversei ontem com algumas pessoas sobre isso, as pessoas que estão nesse propósito, e nós falamos um pouquinho sobre o medo e sobre essa estratégia, essa ferramenta do nosso adversário, de Satanás, sobre as nossas vidas. E hoje tem sido disseminado medo, pânico, terror, fobia, ansiedade, depressão, suicídio. Todas essas coisas aqui são questões, assuntos muito peculiares, muito naturais hoje na nossa sociedade. À nossa volta tem pessoas com muito medo das coisas, à nossa volta tem pessoas sofrendo de síndrome do pânico, aterrorizadas,
com fobia, com ansiedade na sua alma, com depressão e pessoas até se suicidando, porque esse aí é o auge, né? É o ápice dessa doença da alma, das emoções, que surge a partir do medo e depois vai se potencializando através dessas outras coisas que eu fui citando aqui. E o medo nasce lá no Jardim do Éden. Quando nós olhamos lá Gênesis 3:10, não precisa abrir, nós vemos Adão conversando com Deus e ele fala assim: quando eu ouvi a voz do Senhor no jardim, eu senti medo, porque ele havia pecado e após o pecado, Satanás colocou medo, mas não ligado ao temor, ao respeito, mas ligado ao pavor, ligado ao terror, ligado à fobia, à ansiedade, à depressão. Então, nesse momento, o medo entra na humanidade não mais através do temor, do respeito, mas o medo entra na sociedade através do pânico, do terror, da fobia, da ansiedade, da depressão e do suicídio. Então, nesse momento, Deus sabe que a humanidade foi tomada pelo pavor e pelo medo. E daí, então, o medo ele é distribuído, disseminado na sociedade de tantas formas. Hoje, uma ferramenta que é utilizada para distribuir muito medo, essa daqui, as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, né? Vira e mexe, você deve receber notícias aí, né? Que está chegando um tsunami, que está chegando um terremoto, e que Deus revelou para não sei quem lá das contas que vai acontecer. E uma pessoa esses dias me passou uma mensagem e falou: pastor, o que você acha sobre isso? Falei, isso aí é nada mais, nada menos que o espírito do medo, do pavor, do terror sendo disseminado. Quando receber, nem ouve a mensagem, já apaga, já exclui logo, porque com certeza essas mensagens não provêm de Deus, não vêm da parte do Senhor. Porque o Senhor não revelaria isso ao seu povo para trazer pavor, para trazer medo, né? E na verdade são um bando de achismos aí que estão sendo disseminados, pessoas sem responsabilidade, sem temor ao Senhor, que estão multiplicando isso. E o medo ele é propagado na sociedade de várias formas. Eu tenho conversado com os irmãos que estão nesse propósito sobre os heteus. Eram pessoas que habitavam ali a terra de Canaã e impediram de certa forma o povo que voltava do Egito, do deserto, de herdar a terra prometida. Tiveram que travar batalhas ali contra eles. E naquele momento ali, aquele povo simbolizava o povo do medo, do pavor, porque os heteus traduzido quer dizer filhos do terror. E eles espalharam naquela época muito terror na sua sociedade, porque eles aprenderam a trabalhar com ferro, dominaram essa tecnologia na época, conseguiam derreter, fundir o ferro e fizeram muitas armas para usar na guerra. Então esse povo era um povo muito temido, era um povo que espalhava terror por onde eles passavam por causa das armas que eles tinham. E assim, em cada sociedade, em cada tempo, em cada cultura, Satanás usa uma ferramenta para disseminar o pavor, o terror. Mas eu falei com esses irmãos também. Não é à toa que na Bíblia 366 vezes Deus diz, como disse aqui com os pastores: não temas, não tenha medo. O ano tem 365 dias. Então nós temos uma palavra dessa para cada dia: não tenha medo, não tenha medo. E ainda no final do ano, dia 31 de dezembro, já sobra mais uma para profetizar sobre o próximo ano. No próximo ano eu não vou ter medo de nada, eu não vou temer. Você, como Josué, forte e corajoso, porque assim foi que o Senhor me ordenou. Então, diante disso, meu irmão e minha irmã, eu quero declarar isso aqui para a sua vida. Assim como o anjo disse aos pastores: não tenha medo, mas tenha bom ânimo, tenha fé, porque eu venho trazer boas notícias, boas novas sobre a sua vida. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida e sobre a sua família. Que esse não seja um tempo de pavor, que esse não seja de hoje em diante um tempo de medo, de incertezas, como 2017 já está sendo anunciado por tantas pessoas, que a crise vai continuar, que vai piorar, que vai ter recessão, que vai ter uma série de coisas. Independente do que vai acontecer, meu irmão e minha irmã, não temas, não tenha medo, porque para eles podem ter até mais notícias, mas para nós o que o Senhor nos garante é que virão as boas novas, as boas notícias, e que nos será de grande alegria, produzirá grande alegria sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Então, nessa noite de Natal, eu quero me apropriar desse ambiente e profetizar isso sobre a sua vida. Que seja um tempo de boas notícias, que seja um tempo de alegria sobre a sua vida e sobre a sua família. E que não seja um tempo de medo e de pavor, em nome de Jesus.
E para completarmos aqui o nosso entendimento, o nosso raciocínio, diz assim, já no versículo 14: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós vemos aqui os anjos, né, o anjo que apareceu, e a Bíblia diz que muitos outros, apareceu uma milícia de outros anjos, que louvavam e adoravam a Deus também, e adoravam a Deus por esse acontecimento tão extraordinário, tão sensacional para a humanidade. Em nenhum outro momento na Bíblia nós vemos aqui um anjo aparecendo acompanhado de outras milícias celestiais que adoravam a Deus. Nós vemos anjos visitando várias vezes a terra, homens, mulheres, trazendo notícias, trazendo palavras, mas a única vez que vemos aqui uma multidão de milícia celestial, muitos anjos descerem, virem à terra e adorarem ao Senhor, foi com o nascimento de Jesus. Por isso nós não podemos ignorar e ficar com essa bobeira, com essa religiosidade contra o Natal, mas nós devemos usá-lo da forma certa. Se tantos anjos desceram à terra diante desse fato tão importante, por que nós vamos ignorar? Por que nós vamos brigar com isso? Por que nós vamos entrar em discórdia, em desacordo com isso? Mas também devemos fazer como eles, usar essa época, usar esse ambiente, usar essa oportunidade, para que possamos adorar o Senhor, adorar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, através desse acontecimento. Nós temos um Salvador. Foi anunciado para os pastores. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor, que vai ser o que vai salvar a vida de todos vocês. E isso tem que nos trazer esperança. Isso hoje tem que nos trazer alegria. Independente do dia exato, da data exata, independente que as pessoas distorcem a comemoração do Natal, nós comemoramos porque temos um Salvador, que Deus cumpriu a sua promessa que fez aos profetas e nos enviou o nosso Salvador. E Ele hoje tem trazido toda a salvação, toda a provisão, toda a graça, todo o amor sobre as nossas vidas. Assim como foi anunciado por Isaías 9,6 diz: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os anjos adoraram e eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Um fato há 2050 anos atrás, mais ou menos, mas tão real, tão atual como hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Nós estamos precisando de tanta paz aqui na terra, tanta paz entre os homens, tanta paz no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Como precisamos dessa paz, e que esse seja um tempo de profetizarmos isso. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. E para a gente encerrar, o versículo 20, que foi o último que nós lemos, disse assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e por tudo que tinham visto, como lhes foram anunciados. Quero chamar os nossos levitas, os nossos adoradores, para que possamos fazer exatamente isso. Diante daquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida nessa noite, diante daquilo que foi profetizado sobre a sua vida nessa noite, eu quero te desafiar a louvar o Senhor, a adorar o Senhor. Adorar o Senhor pelo que você ouviu hoje, adorar o Senhor por tudo que você ouviu ao longo desse ano de 2016, adorar o Senhor por tudo que você viu também ao longo do ano de 2016, mas talvez você me diga assim: mas pastor, eu vi algumas coisas ruins, eu ouvi algumas coisas ruins, não tão boas assim na minha vida. Mas se lembre da oração que nós fizemos agora há pouco. Talvez aquilo que seja motivo para abater a sua alma hoje, amanhã será motivo de adoração, de exaltação ao Senhor. Os pastores a princípio ficaram assustados, aterrorizados, com medo naquela circunstância, naquela situação. Mas depois entenderam que era uma boa notícia do Senhor. Talvez hoje, vivendo essa situação, esse tempo de crise, de incerteza, também ficamos apavorados. Mas que possamos crer a partir dessa noite, meu irmão e minha irmã, que já chega de notícias ruins.
Já chega de pessimismo, já chega de cargas negativas, já chega de prever e profetizar o pior. O que eu quero declarar na sua vida hoje, nessa data de 25 de dezembro, e com propriedade, na realidade dessa história, é que é chegado um tempo de boas novas, é chegado um tempo de boas notícias, é chegado um tempo de esperança, é chegado um tempo de salvação, é chegado um tempo de milagres, é chegado o tempo de cura, é chegado o tempo de restauração, porque nós temos um Salvador. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e hoje Ele continua vivo em nosso meio, através do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite. Apresente a sua vida a Ele. Apresente o ano de 2016, o que você viveu, tudo que você ouviu, tudo que você viu. Apresente o ano de 2017 ao Senhor, mas faça como esses pastores, eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que viram e ouviram. E eu quero te desafiar nessa noite, a independente das circunstâncias, glorificar, adorar o Senhor mais um pouco nessa noite. Logo em seguida estarei orando por vocês. Meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Aleluia, Jesus, aleluia, Pai. Estamos aqui para adorar o Senhor, estamos aqui para glorificar o Senhor, Pai, por tudo que vimos, por tudo que ouvimos, Senhor. Hoje é o último culto de celebração, Pai, o culto normal de celebração do ano de 2016, Pai.
E nós estamos aqui, Pai, para glorificar o Senhor por tudo que vimos, por tudo que ouvimos ao longo desse ano, Pai. O próximo culto vai ser o culto profético da virada, Pai. E nós cremos, Senhor, nessa virada sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, Pai, para te agradecer, para fazer como aqueles pastores, te glorificar por tudo que vimos, por tudo que ouvimos. Talvez algumas coisas até nos assustaram, nos surpreenderam, Senhor. Talvez até trouxeram medo ao longo da nossa história, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que todos esses acontecimentos, ó Pai, estão sendo transformados nas nossas vidas pelas boas novas do Senhor, pelas boas notícias do Senhor, Pai. Que essa data de 25 de dezembro seja batizada nas nossas vidas como a data das boas novas, a data das boas notícias, as notícias de alegria sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, eu oro pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, e profetizo, Pai, que a glória do Senhor brilhe sobre a vida de cada um deles, Pai. Profetizo que o Senhor os surpreenda, Pai, nesse tempo, em nome de Jesus, Pai. E que surjam boas novas, boas notícias e notícias de alegria sobre a vida dos nossos irmãos. Porque isso foi o que Jesus veio trazer, boas novas, boas notícias. 25 de dezembro é batizado como boas novas, boas notícias. Se alegrem no Salvador. E Jesus, que não haja mais lugar, espaço para medo nas nossas vidas, ó Pai. Que ouçamos a ordem daqueles anjos: não temam, não tenha medo, porque eu vos trago boas notícias, notícias de alegria sobre a sua vida. E que essa seja uma realidade sobre as nossas vidas, Senhor. E que possamos, ó Pai, continuar te adorando e te louvando, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer sobre as nossas vidas. Eu abençoo a vida, a família, a saúde, o trabalho, Senhor, cada área, Senhor, da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Erga suas mãos, querido, aplauda o Senhor, celebre a Ele, agradeça a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Eu te amo, como eu te quero, e eu pronto aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo é totalmente Deus. Aleluia.